Em tempos de dificuldades, desafios e tribulações, é muito comum a gente sentir uma espécie de esgotamento mental, de esgotamento físico, um certo desgaste emocional. Porque nós somos humanos, isso tem a ver com a nossa própria essência que nos impulsiona, né, que faz com que a gente desanime, é como se fosse uma espécie de impotência que vai tomando conta de nós, que vai se instalando sobre nós nos momentos em que nós estamos passando por dificuldades, por lutas. Uma outra coisa que rotineiramente acontece nessas situações de tribulação é um sentimento de vulnerabilidade e que nos leva a uma situação de medo. Porque o medo é um sentimento que ele se infiltra no coração quando nós estamos vulneráveis. É como se a gente estivesse rendidos, sabe? Rendido por acontecimentos que ocorrem no decorrer da vida, fazendo com que a gente duvide de tanta coisa, inclusive das nossas capacidades. Isso faz com que a gente se esqueça, inclusive, dos momentos que nós fomos vitoriosos naquelas batalhas mais significativas da nossa vida. Então, desta forma, eu quero dividir com você, meu querido e minha querida, um versículo que está esculpido na palavra do Senhor e que com certeza vai mobilizar em você algo muito, mas muito especial neste momento. A palavra de Deus, lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, no verso 21, diz o seguinte: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aleluia. A palavra de Deus é um compêndio de escritos, eu diria, fenomenais. Não tem livro de autoajuda, não tem qualquer livro de ciência médica, de ciência filosófica, que supere a magnificência das escrituras sagradas. Não existe. Então, meu querido, minha querida, eu quero que você comece a colocar no teu coração que Deus, em sua infinita sabedoria, em teu infinito amor, ele conhece, de fato, os percalços da vida humana. E é por isso que ele quer que a gente debruce, não é, nos ensinamentos da palavra dele, para que a gente possa superar esses momentos obscuros da trajetória humana. Tanto que o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus personificado em uma figura humana, conhecendo das mazelas da vida e tendo inclusive sentido na pele situações extremamente desconfortáveis, situações, eu diria, dolorosas, ele nos advertiu a respeito disso. Ele mesmo foi quem disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo venceu o mundo e ele quer que você vença também. É por isso que ele te diz, através da palavra dele, que você vai ter momentos de aflição, que você vai ter momentos de luta, mas ao mesmo tempo ele diz para você: não se deixe abater por nenhuma dessas situações. É por isso que ele diz: tende bom ânimo. Para quê? Para quê? Para que o desdobramento disso seja uma situação de triunfo, de vitória sobre a tua vida. Uma situação em que você vai celebrar vitórias maravilhosas sobre as dificuldades da vida. E é por isso que, diante desse ensinamento que vem da parte do Senhor Jesus, da parte de Deus sobre a tua vida, você deve se ater de fato. Ter bom ânimo é você ocupar um lugar de filho. É você tomar posse daquilo que o Senhor estabeleceu sobre a tua vida e saber que, independentemente de qual seja o enfrentamento que você esteja passando, você deverá sempre lançar mão daquilo que Deus te entregou. E você vai lançar mão para quê? Para que você possa usar
esses ensinamentos maravilhosos nessas situações de batalha e de luta. É por isso que hoje eu quero dividir com você, meu querido e minha querida, um versículo que vem dos céus para a tua vida. É um versículo bíblico que vai te encorajar a enfrentar qualquer situação que, porventura, esteja acontecendo na tua vida. A palavra do Senhor, a palavra do Eterno, diz, isso está lá na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, lá no capítulo 1, verso 7. Então, ouça agora este versículo bíblico que vai transformar a tua história. 2 Timóteo 1,7 diz, pois Deus não deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então eu quero repetir para que essa palavra se instale no teu coração e você agora vai trazer à memória esta palavra para que você possa lançar mão dela nas dificuldades da vida. 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluia, aleluia. Meu amado, minha amada, esta partezinha da carta que o apóstolo Paulo escreveu a um jovem chamado Timóteo é uma verdade eterna para todos os cristãos, todos. E hoje, juntos, nós vamos esmiuçar, nós vamos agora detalhar, vamos explorar o que significa viver com o espírito de poder, viver com o espírito de amor, viver com o espírito de equilíbrio, e como é que esses três elementos eles podem transformar a nossa vida de maneira tão incrível, e que eles podem também nos capacitar a viver de maneira tão plena, tão vitoriosa e tão alinhada com a vontade do Senhor. Quando Paulo escreveu essa carta a Timóteo, na verdade, Paulo estava exortando, ele estava tentando falar a Timóteo para que Timóteo permanecesse na fé, ou seja, Paulo estava introjetando no coração daquele jovem discípulo uma palavra de fortalecimento. Paulo estava preparando Timóteo para ter forças suficientes, não é? Para cumprir aquilo que Deus tinha para a vida dele. Na verdade, Paulo estava fazendo com que o medo, a insegurança que pudesse aparecer na vida de Timóteo, que essas coisas não impedissem de Timóteo de cumprir o chamado de Deus para a vida dele. Por quê? Porque Timóteo era um jovem pastor, ele estava enfrentando muitas perseguições, ele estava tendo muitos desafios. Paulo sabia que isso era inevitável. Paulo sabia que viria momentos de desânimo, momentos de tentações de todo lado, pressões, né, que Timóteo poderia sofrer. Paulo sabia das lutas internas, né, daquele jovem, porque aquilo poderia enfraquecer o coração de Timóteo. É por isso que Paulo, então, resolveu, nesta carta que ele enviou a Timóteo, escrever essas palavras de encorajamento. Para quê? Para lembrar Timóteo de que o Espírito de Deus estava com ele. E que por isso não haveria espaço nenhum para um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. É por isso que a palavra de Deus, ela nos faz entender, ela nos faz realmente entender de forma inequívoca, né? Que o que deve reinar no nosso coração é realmente a palavra do Senhor que nos exorta. Por quê? Porque nós também, da mesma forma, enfrentamos dificuldades. Muitas vezes nós somos tentados a desviar do caminho, a desistir dos propósitos de Deus sobre a nossa vida. A gente é tentado a se entregar ao medo, à insegurança. E é por isso que eu venho com essa palavra para você hoje. E eu digo para você, nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Meu querido e minha querida, a nossa esperança nos dias de hoje é essa. Nós devemos nos ater que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, um espírito de amor e um espírito de equilíbrio. E quando a gente fala de poder, nós estamos falando sobre um poder vindo de Deus, da parte de Deus para as nossas vidas. É um poder que desce do Pai das Luzes, direto do trono de glória.
Nós não estamos falando aqui no poder humano, aquele que depende das nossas forças, das nossas habilidades, ou então da nossa inteligência. Não é isso. O poder que o Senhor nos concede é um poder espiritual. É um poder que vem através do Espírito Santo, meu querido e minha querida. É um poder que nos capacita a fazer as coisas de maneira extraordinária, de maneira forte, de maneira encorajada. É isso que eu estou dizendo para você. Você está entendendo? É aquele poder que o próprio apóstolo Paulo disse lá em Atos 1:8, onde ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia. É este poder que vai imperar sobre a minha vida e sobre a tua vida. Meu querido e minha querida, coloca uma coisa na tua cabeça. Coloca uma coisa de uma vez por todas na tua cabeça. O poder do Espírito Santo que está sobre nós não é para nós mesmos. O poder do Espírito Santo concedido a nós é para que nós possamos testemunhar do Evangelho, para que nós possamos realizar o ordenamento de Deus com ousadia, com intrepidez. Você quer um exemplo claro deste poder? Um exemplo claro que a gente vai encontrar na Bíblia Sagrada é a vida de Davi. Quando Davi enfrentou Golias, o gigante, ele não confiou na sua própria força. Mas Davi confiou no poder de Deus. Davi não tinha armas, Davi não tinha experiência militar. Davi não era um soldado do exército, mas ele sabia que o poder de Deus estava com ele. Tanto que se a gente abrir lá em 1 Samuel 17:45, a palavra diz que Davi, no momento da batalha, ele disse ao gigante assim: você vem com espada, você vem com lança, você vem com escudo, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Davi não teve um pingo de medo de Golias. Por quê? Porque ele sabia que sobre ele havia um poder imensurável. E foi esse poder que fez com que ele derrubasse o gigante com apenas uma pedra. Eu fico imaginando o sopro do grande eu sou, o sopro do eterno de glória sobre aquela pedra, fez com que aquilo se pesasse talvez 1 tonelada, que foi direto na testa do gigante, na direção da cabeça de Golias. Você está entendendo? Como é que funciona o poder de Deus? Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. É por isso que a palavra de Deus, ela nos encoraja a vivermos uma vida com ousadia, uma vida com confiança. Pois o mesmo Espírito que capacitou Davi é o mesmo Espírito que nos capacita hoje, para que você possa enfrentar qualquer problema na tua vida, por mais gigante que ele seja. Meu querido e minha querida, o poder de Deus nos permite realizar grandes feitos, grandes obras. O poder do Senhor nos permite superar obstáculos, obstáculos que muitas vezes parecem intransponíveis, que a gente não vai superar. Não dê ouvidos ao pensamento que te leva à fragilidade humana, não. Porque você que está vendo esse vídeo agora, está debaixo das mãos poderosas daquele que pode todas as coisas, no céu, na terra e no mar. A palavra desse Deus magnífico diz: teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu, ó Senhor. É o reino, tu estás acima de tudo, ó Deus. É isso que diz a palavra do Senhor. Você consegue imaginar o tamanho do teu Deus? Quem é o teu problema perto desse Deus? Eu te pergunto. O poder dele, meu amado, minha amada, é a nossa força. É na nossa fraqueza que o poder deste Deus se aperfeiçoa, como está lá em 2 Coríntios 12:9. Ou seja, quando a gente confia de fato no poder desse Deus soberano, no poder desse Deus glorioso, desse Deus invencível, e que nos ama, e que nos acolhe, e que peleja por nós, ele, o Senhor, age em nosso favor.
E através de nós, o Senhor nos capacita, por intermédio do teu Santo Espírito, a vencer qualquer batalha, as batalhas mais duras que possam aparecer nas nossas vidas. Você está entendendo? Por que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio? Aleluia. O segundo aspecto mencionado por Paulo é o espírito do amor. O amor que Deus nos dá não é um amor superficial, um amor condicionado a alguma coisa, digamos assim, um amor egoísta. Não. Mas o amor que o Senhor nos concedeu é um amor ágape. É um amor sacrificial, é um amor incondicional, é um amor eterno. Esse amor nos capacita a viver de maneira altruísta, sem exigir nada em troca. Você está entendendo? Simplesmente buscar o bem ao próximo, somente isso. E não apenas ao nosso próprio interesse. O amor de Deus, meus queridos, é aquele amor que nos move a perdoar. É aquele amor que nos move a ajudar, a acolher, a servir o outro. É esse amor que a gente vê na pessoa do Senhor Jesus, que se entregou por nós, mesmo sendo nós pecadores, não merecedores. Tanto que se a gente abrir lá o Evangelho de João, no capítulo 15, verso 13, o próprio Senhor nos ensina: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. É isso que diz o Senhor Jesus no Evangelho de João. Esse modelo de amor que Deus deseja que a gente viva é nada mais do que amar como Cristo amou. É uma tarefa que só é possível em nós, através do Espírito Santo, porque é o Espírito que nos convence do juízo, do pecado e da justiça. Você está entendendo? Nos evangelhos, a gente vai notar que o amor do Senhor prevaleceu. Tanto que na vida de Pedro, a gente pode encontrar um exemplo perfeito para isso. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas o amor de Cristo restaurou Pedro e o capacitou a liderar a igreja com um amor genuíno e um amor totalmente transformado. Meus queridos, lá no Evangelho de João, capítulo 21, verso 17, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro, com sinceridade, responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas Pedro falhou. E mesmo depois dessa falha, o amor de Cristo restaurou Pedro. E isso é um lembrete poderoso para as nossas vidas, de que o Senhor, esse Deus de compaixão, não desiste de nós. Não importa o que a gente tenha feito, não importa o nosso histórico, o nosso passado, o Senhor nos ama de maneira incondicional. Esse amor que o Senhor nos concede, meu querido e minha querida, é um amor puro, ágape. É este amor que nos capacita. É este amor que nós somos, segundo ele, somos chamados para viver de acordo com a vontade dele, demonstrando a graça de Deus através das nossas atitudes, através das nossas ações. Para quê? Para que o Evangelho possa ser difundido aos 4 ventos da terra. E o terceiro e último aspecto que o Espírito Santo nos concede é o espírito de equilíbrio. Equilíbrio. Meu querido, minha querida, o equilíbrio é a capacidade que o Senhor nos concede para vivermos com temperança, com discernimento apurado, sem ser levado pelas emoções, sem ser levado pelas pressões externas, ou até pelas circunstâncias que tentam nos derrubar no decorrer da vida, a todo momento. Deus nos deu um espírito de equilíbrio, nunca se esqueça disso, para que a gente possa viver com uma máxima sabedoria, para que a gente possa tomar decisões que acarretem 2 coisas importantíssimas. Primeiro, decisões que venham honrar ao Senhor. E segundo, decisões que possam trazer paz para as nossas vidas. Lá no livro de Filipenses, capítulo 4, Paulo fala sobre a paz de Deus. Paulo diz que é a paz que excede
todo entendimento. A gente não consegue entender senão pelo Espírito de Deus. Quando a gente vive uma vida equilibrada, nós não somos arrastados pela ansiedade ou pela confusão emocional, mas a gente consegue, independente de qual for a circunstância, viver em paz, viver em harmonia. E isso faz com que a gente passe por situações de risco, faz com que a gente passe por situações de medo, de aflição, mas de forma equilibrada. E o desfecho de tudo isso é muito compensador. Aleluia, glória a Deus. Tanto que se a gente abrir o Antigo Testamento, a gente vai notar que Daniel é um exemplo claro de equilíbrio na Bíblia Sagrada. Quando o rei Dario assinou um decreto, o rei assinou um decreto proibindo a oração a qualquer outro Deus, senão a divindade dele. E Daniel conseguiu, diante desse decreto, manter a prática da oração com Deus de Israel, sem deixar se abalar pela pressão estabelecida pelo decreto. Daniel não se desesperou, Daniel não tomou nenhuma decisão precipitada, ele simplesmente confiou em Deus. Daniel simplesmente buscou equilíbrio, direção no Senhor. E mesmo quando ele foi lançado na cova dos leões, Daniel manteve-se a todo tempo calmo, em harmonia, em equilíbrio, confiando em quem? No Senhor, sabendo que o Senhor que ele servia poderia livrá-lo. E mesmo que o Senhor não o livrasse, Daniel permaneceria fiel. Sabe por quê? Porque o equilíbrio de Daniel não estava nas circunstâncias externas, mas o equilíbrio de Daniel estava na confiança inabalável que ele depositava no Deus que ele servia. Nada conseguiu abalar Daniel. Meu querido e minha querida, quando a gente vive com equilíbrio, nós não somos dominados por nada. Por nada. Nem por ansiedade, nem por medo, nem por abalos emocionais, por nada. Sabe por quê? Porque nós teremos a mais absoluta certeza que Deus, o soberano de glória, o nosso Senhor, ele está no controle de todas as coisas. É o espírito de equilíbrio que nos faz manter a calma em meio a qualquer tempestade da vida. O equilíbrio que vem de Cristo, ele nos faz ter a certeza que Deus está no controle de tudo. E que por isso ele está nos guiando em cada situação da nossa vida. Saiba disso. Então comece a perceber que o fato do Senhor ter nos dado um espírito de intrepidez, para que a gente não venha se acovardar, o próprio Senhor nos capacitou a viver de maneira vitoriosa. Não pela nossa própria força, mas pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Porque é este poder que gera em nós tudo aquilo que nós necessitamos para enfrentar o nosso dia a dia com excelência. Você está entendendo? Então lembre-se, Deus deu um espírito de poder a você. Deus deu um espírito de amor, de equilíbrio. Tome posse disso. O poder de Deus, ele te capacita a enfrentar qualquer desafio, qualquer. O amor de Deus te impulsiona a viver para outros, sem qualquer coisa em troca. E o equilíbrio do Senhor te dá a paz e te dá a sabedoria em qualquer dificuldade. Tome posse disso. É por isso que a palavra do soberano de glória assevera assim de forma muito clara, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque é através do Espírito Santo, que nós podemos viver com ousadia, com amor e com equilíbrio. E você sabe para quê? Para refletir a glória dele, onde quer que a gente esteja, em cada área da nossa vida. Meu amado e minha amada, que nós, ao lembrarmos dessa verdade, nós possamos viver a cada dia confiantes no poder desse Deus. Que nós possamos ser guiados pela sabedoria que vem do Espírito.
e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações, guarde a nossa mente. Por quê? Porque diante desta palavra que vem do alto, nós somos mais do que vencedores. E diante disso eu quero te fazer uma pergunta agora, direta ao teu coração. Você quer viver os teus dias nesses moldes que a palavra do Senhor está te ensinando? Você quer usufruir dessa possibilidade que Deus te apresenta nesse dia de hoje, meu querido e minha querida? Então siga aqui o nosso canal, siga, para que aqui você possa aperfeiçoar o teu entendimento espiritual através da palavra de Deus, através das mensagens que serão postadas aqui no dia a dia, para que a tua vida possa seguir de modo alicerçado nos ensinamentos de Deus para a tua vida, nos ensinamentos de Deus para a construção da tua história. Que Deus te abençoe de forma extraordinária. Este é o meu pedido ao Senhor de toda a glória. No nome santo e precioso de Jesus. Amém.